Trago verdades. Tudo bem? Hoje a gente tem um episódio muito bacana para apresentar vocês. Assim, você sabe que a gente gosta de história. A gente gosta de história de vida. A gente gosta de construção. A gente gosta de dizer a você que é possível você estar aí com um sonho e esse sonho ser realizado. Mas isso em todas as áreas, né? Então a gente vai buscar um pouco, né, Paula? Trazer as coisas, Exemplos de exemplos, pessoas que pessoas. venceram. Eu adoro Isso, também. isso. E dessa vez a gente trouxe uma quase neném. E essa quase, ela é desse tamanho. Ai, que Quase isso. neném, toda linda, super educada, uma pessoa que eu entendi que tem um crescimento grande na vida. Paula me perguntou assim: por que Vanessa? Aí eu disse, Paula, Eu gosto de porque saber o ela. porquê das É, pessoas, aí eu né? disse a ela, porque Vanessa cresce, Vanessa faz de tudo um pouco, Vanessa estimula as pessoas, Vanessa sabe como dizer. Então, eu já falei Vanessa? Fale tudo logo. Vanessa Brunt. Fala o que ela é. Escritora, cronista, poetisa, contista. Eu quero saber a diferença de cada uma dessas coisas. Perfeito, vamos Então, falar vá sobre lá Seja você. bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast que é uma revolução, né, para o mercado de podcasts, de comunicação. É uma delícia ver quem chega querendo inovar, né, em cima do que existe, mas de fato fazendo algo diferente, né, reaproveitando. Inclusive, algo muito bacana é falar sobre originalidade quando estamos falando sobre gêneros literários e afins, né? Porque muito se tem o conceito de originalidade quando a gente pensa em ser original, a gente pensa em algo que a gente ainda tem que alcançar e que está muito distante, muito longe, é. Então eu preciso inovar, eu preciso ir aonde meu braço ainda não alcança, eu tenho que pensar onde é que eu ainda não fui. Mas o original, na verdade, vem de origem, É. né? E a origem, ela vem da releitura. Aqui, Exato, de exatamente. você reler. Então, tem uma frase, inclusive, de um dos meus livros que fala que você fazer a diferença não é necessariamente você pegar o que ninguém viu, mas muitas vezes você pegar o que todo mundo viu, mas ninguém interpretou daquela maneira. Então, Ressignificar, né? ressignificar, fazer essa releitura, pegar raízes, né? E eu faço muito isso nesses gêneros. Então, são gêneros extremamente diferentes, Mas né? pera. Ela tá bagunçando vocês, né? Eu vou desbagunçar. Vanessa, você aos 28 anos é uma escritora. Isso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é assim: como é escritora? A pessoa tá dormindo, aí acorda, aí a mãe pergunta: Com as minha ideias. filha, você vai fazer o quê quando crescer? Ah, eu acho que eu vou ser escritora, viu, mãe? Aí começa a escrever um negócio e vai. Como é que isso aparece? Como é que desabrocha? De que momento desabrochou, sabe? Olha, no meu caso, eu acho que nós precisamos constantemente buscar formas de cura. Constantemente. Seja falar com você mesmo no espelho, seja conversando para se entender e se interpretar melhor. Qualquer forma, Né? né? É Muitas vezes bem-vinda. existe isso de, eu não vou contar minhas ideias porque vão roubar ou não vão entender, mas é quando você conta que você consegue construir melhor essa ideia. Uhum. Então, buscar esses formatos de cura, dançando, seja arte, seja, né, em comunicação, é fundamental. E para mim foi muito natural que a escrita fosse o meu principal caminho de cura na vida. Então, quando eu não sabia escrever, eu pedia pra minha família escrever as histórias que eu contava. Então, mãe, senta aqui, eu vou contar uma história. Você escreve pra minha história, Que né? legal. Nossa! Então eu gostava de criar histórias e muitas vezes esses personagens estavam falando sobre algo que eu aprendi naquele dia. O meu pai, ele me deu uma educação que na época não tinha esse nome, educação positiva, né? Uhum. Sim. E a educação que ele me deu foi linda, é algo que eu quero passar adiante, assim. E um detalhe que ele fazia, que eu acho sensacional, era esse processo de entendimento acima de tudo. Então eu fiz algo errado, ele falava, filha, vamos sentar. Aí ele me dava um caderninho, quando eu já Isso é sabia muito escrever, né? Muito bom. E aí ele falava pra mim, filha, vamos escrever por que isso não é certo? Vamos conversar sobre quais lições você aprendeu disso? Por que você acha que também é errado? Então a gente Fazia você conversava. pensar. Exato, Claro. Não simplesmente. refletir.
Exato. Então, a mudança verdadeira, ela não vem necessariamente apenas de você mudar suas atitudes. Muito se fala isso, né? É. A ação, É, tem que mudar a isso, ação. A isso. ação fala mais do que palavras, nem É. sempre. Quando nós queremos, de fato, mudar e estamos mudando, nós queremos falar sobre. Nós Uhum. queremos aprofundar. Nós queremos perguntar mais. Ser Nós queremos entendido. entender mais. Nós queremos É. exemplos, dar exemplos, ouvir exemplos, né? Então, Isso aí. aconteceu muito isso nesse meu processo de crescimento, né? Meu pai foi um grande Filha única, incentivador você? dele, da Tá. minha mãe não. Mas ele cresceu com muitas irmãs, né? Muitas mulheres na casa. E veio justamente com essa sensibilidade, né? De Que refletir maravilha, viu? bastante. Então, isso foi um processo muito importante para mim, de querer parar para entender, aprofundar qualquer ferida, qualquer cicatriz e qualquer arte. Isso colocando no papel. No Na papel. escrita. Exato. Então eu saía de um filme, né? De uma peça de teatro, e o meu pai sempre perguntava: e aí, qual foi a principal mensagem? E eu já queria escrever aquilo, né? Então, Fantástico. de fato, foi um incentivo muito Isso. grande e algo muito natural para mim também, né? E gostava muito, sempre gostei de música. E muitas vezes perguntam, né? Ah, você lia o quê? Quais eram suas principais leituras? Como começou? Qual livro? Realmente foi ali um processo de entrada nesse E às universo. vezes não era uma leitura, era Às uma vezes não música. era necessariamente um livro. Claro que tenho muitos livros Sim. favoritos e existem livros, inclusive, maravilhosos, contemporâneos, nacionais, que são da minha lista de favoritos. Mas a música sempre foi muito forte para mim. Boas composições, ouvir, às vezes, até entrevistas, palavras ditas, né, de artistas. Então, sempre foram caminhos de inspiração. E a composição mesmo, letra de música, poesia cantada, sempre me pegou muito. assim. Gente, vocês estão E aí vendo, né, seus vocês- compositores? Você escrevia em cima dessas escritas, é isso? Essas Da- escritas dessas estimulavam músicas, você você, é escrevia isso? isso em cima dessas músicas, assim, você tirava a essência daquela música e botava para um papel? Você fazia um comentário ou a reflexão da música no papel? Então, o que acontece? Eu sempre escrevi muito com inspirações do que eu observava, sentia e vivia. Comecei escrevendo muito como um desabafo de experiências, mas depois também através dos ensinamentos do que eu via outras pessoas vivendo. Um ponto que hoje eu trago muito na minha escrita também é que o ensinamento, né, não vem pelo sofrimento, vem pelo conhecimento. Então, nem sempre a gente precisa agradecer a dor. Ah, eu sofri, eu vivi isso, então hoje eu sei, a dor me tornou mais forte. E Às vezes torna, mas não é também, sempre, né? também, mas não precisa ser esse o Isso, caminho, isso. né? E muitas vezes nós agradecemos a quem nos feriu. Ah, não, obrigada, fulano, porque hoje eu aprendi. Foi você que se tirou daquilo com as Uhum. suas interpretações, com Sim. a sua força, né? Com as suas leituras e releituras. Isso. Então, esse processo de cura para mim, de também enxergar o conhecimento através de experiências alheias e querer me aprofundar na vida humana, nas experiências humanas, realmente ia muito para minha escrita. E eu sempre misturava com o que eu mesma Sim. tinha vivido. Então, o que eu faço muito nos meus personagens, por exemplo, é tentar levar essas mensagens através de metáforas. Então, por exemplo, tem um conto que é o Ir Também é Ficar. Este conto, ele mostra uma realidade em uma Salvador distópica de 2040, na qual não existe mais a possibilidade de relacionamentos duradouros. Então, você não pode mais casar, levar sobrenome de alguém, não existe mais isso de ser irmão, família. Então, quando o bebê nasce, ele já é arrancado dos braços dos pais, porque não são mais pais, e o bebê é levado para um outro Ai, eu grupo acho que de vai dar um nó na minha pessoas. cabeça esse livro. É pra eu ler esse livro? Acho Eu vou que ficar seria maluca, gente. Eu bacana. sou todo o oposto disso daí, atrelada a todo mundo, Mas é exatamente colada. esse Aí você vai ponto. dizer que eu vou ter neném. Exatamente esse ponto. Então, esse bebê ele é levado para um grupo de novas pessoas. Esse grupo também vai se desfazendo de ano em ano. A cada ano, fez um ano, outro grupo, fez um ano, mais um ano, se passou outro grupo, e essas Não pessoas existem ficam. relações. Não existem relações fixas. E são E várias Deus, eu regras. amo vocês.
formiga. São várias regras, inclusive, para você sobreviver nesse universo com um governo totalitário que tenta realmente tirar qualquer possibilidade de destino, qualquer possibilidade de interpretação de que laços fortes podem existir. E dentro disso, a minha ideia, claro que cada leitor vai interpretar cada mensagem da sua maneira, mas a minha ideia era passar essas metáforas sobre a banalização dos relacionamentos, e não só isso, mas a escolha entre ser marca ou mancha na vida de alguém. Então, a Felícia, que é a protagonista, ela acha tudo isso muito normal, porque ela nasceu nessa realidade. Mas ela começa a perceber que ela esquece muitas coisas em algumas casas e leva coisas dessas casas. E essas casas, na minha visão enquanto eu escrevia, são metáforas para cada relacionamento que Uhum, nós vivemos. E uhum. como nós vamos embora de lá, o que nós esquecemos, o que nós deixamos, o que nós não cuidamos. Então é muito sobre legado. E todo esse universo é construído para falar sobre isso metaforicamente. Então, quando eu crio personagens, é para trazer nesse sentido. E quando eu faço um poema, geralmente sempre musicado, meus poemas são rimados, né? Ou escrevo uma crônica, eu também tô Então, ali. assim, escreve tudo. Não Suas, tudo. suas escritas são. Porque já chegou, eu já tô passando de mão. Me fala aí, conto. Então, os contos, eles são histórias curtas, tramas curtas, geralmente até umas 100 páginas, mais ou menos. Uhum. E nessas tramas, você vai ter ali as soluções de todo esse universo em poucas páginas, apesar de sim existirem personagens, apesar de sim existirem essas construções literárias, de fato, muitas vezes até semelhantes a um romance, uma novela, né? Uhum. Mas Mas enxuto. o início, o meio e um fim curto. Isso, de uma forma enxuta. E já o poema, ele pode ou não ser rimado, mas ele vai Sim. trazer muito a poesia, né? Metáforas, profundidades, às vezes de uma forma mais curta, às vezes Poesia é uma não. coisa linda, né? É. Sou encantadíssima com Então, poesia. temos aqui muitas poesias, inclusive no Deixar Hum, para Lá também é achei bater de fantástico esse frente. título. Olha que máximo, deixa Deixa. pra lá também bater de frente. Esse Hashtag foi o meu novo Trago livro. verdade. Trago verdades. Este é o meu novo livro, o Deixar para Lá também é bater de frente. Foi lançado agora, recentemente. Sim, isso aí eu quero que você conte. Primeiro, só Vamos me lá. responda uma Já coisa. abrimos Quantos parênteses. livros? Quantos livros? Hoje, com este, são 10 livros, porém, existem 5 livros principais, que são os meus livros como autora solo, e os outros são com outros autores em antologias, coletâneas, de contos, etc. Então, temos Máximo. esses 5 principais, que geralmente misturam vários formatos. Então, a gente tem aí uma mesclagem. E aí, esses 5 livros foram para onde? Então, nós temos, falo nós porque tem as editoras também Aham. ali, né? Então, tenho livros em Portugal e no Brasil, mas hoje, com premiações, etc., os livros estão indo para outros cantos do mundo. É isso que eu ia te perguntar, que você tem suas obras são premiadas no Brasil e fora daqui. Existe uma diferença de tratamento, de valorização em termos de ser premiado lá, ser premiado aqui? Tipo, o brasileiro ele dá valor igual ao estrangeiro ou não? Porque tem muito essa coisa. Às vezes Olha, o brasileiro, o próprio escritor brasileiro não é valorizado aqui, mas é extremamente valorizado fora. Existe isso também na coisa literária? acontece, mas é algo relativo. Porque o que ocorre? Muitas vezes, um autor, por não estar com a grande editora, por ser um autor independente, ele não ganha tanto destaque Tá. nas divulgação, premiações, etc. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho, assim, extremamente cômica, não sei se o pessoal de casa conhece a Lana Del Rey, que é uma excelente compositora, cantora, e os fãs ficavam indignados porque ela não ganhava Grammys, que é o maior prêmio da música, Uhum. né? Por que ela não ganha Grammy? Tem que ganhar Grammy! E aí um dia ela fez um vídeo falando, eu não sabia que pra ganhar um Grammy eu tinha que me inscrever. E no meu caso aconteceu a mesma coisa. Eu nunca me inscrevi em uma premiação literária. Tudo que eu ganhei Ah. até hoje foi Espontâneo, orgânico orgânico. pelos Que máximo. livros estarem. Quantos prêmios? Hoje são 5 premiações principais, 4 internacionais, né, em outros países. Então, acabei de voltar do prêmio da Suíça, estou indo para o prêmio de Boston em breve.
Terei 2 de Portugal agora sendo recebidos Legal, também. parabéns. Obrigada! Nossa, cheia, toda premiada essa Mas o que é mocinha. bacana? Que coisa boa, Nós viu? temos muitos autores incríveis hoje, nacionais, sendo premiados, mas nós temos também autores que quebram barreiras sem prêmio algum, né? E eles precisam ser valorizados, independente de uma editora, de uma não editora. E o que é bacana? Os prêmios hoje estão começando a abrir essas portas. Então, nós vemos o Jabuti, por exemplo, tomando o cuidado de ter ali uma lista de premiados, geralmente com autores independentes, autores de pequenas editoras, de médias Sim. De editoras. dar oportunidade para todo mundo. Pra todo Exato. mundo, Senão é vira uma verdade. coisa completamente Exato. concentrada nas grandes Inacessível editoras. para outras pessoas, né? Exato. Isso tem começado a acontecer, né? Estamos aí em passos de formiguinhas, mas está começando de fato a ocorrer. É a mesma coisa da valorização dos filmes independentes, das grandes Exato. produções Uhum. hollywoodianas, das produções estrangeiras, né? Tem que dar Exatamente. oportunidade a todo Mas mundo. existe sim um senso de viralatismo brasileiro dos próprios leitores, e isso incentiva muito esse reconhecimento em premiações e em outros âmbitos. Então, esse senso de viralatismo, por exemplo, ele acontece muito também regionalmente. Por exemplo, uma pessoa da Bahia. Eu quero ler um autor nacional. Geralmente vai pesquisar autores do Que não são Brasil, baianos. de São Paulo, do Rio. Uhum. Não vai ali fazer uma pesquisa autores Baianos. baianos, atuais ou antigos, É. né? Então, essa falta de valorização mexe muito com todo o mercado. Quando os leitores fazem barulho, as coisas começam também a Uhum. receber outros movimentos, Sim. né? Então, é muito importante que os leitores façam essa busca, essa pesquisa por autores locais. Tem muita gente bacana produzindo, né? Nós temos aí um exemplo muito legal, é a Carla Madeira, que hoje é a mulher mais lida do Brasil, não só a mulher, né? Ela ultrapassou autores homens, ultrapassou autores internacionais e o Que livro dela é máximo. o mais lido do Brasil. E ela não recebeu nenhum prêmio Sim. para isso acontecer, para ela ganhar esse destaque. Ela foi pelo boca a boca, foi crescendo, foi para uma grande Trabalho muito editora. bom, A né? valorização dos leitores aí, Dos né? leitores levaram a isso. Então, por isso que é tão importante esse movimento, de fato, para a gente fazer essa nova literatura crescer cada vez mais. Entendi. A minha pergunta agora é para que você me diga assim: uma pessoa, um escritor baiano desse que você disse assim, nós temos muita gente boa por aí. Graças a Deus, o baiano é culturalmente um povo muito bom, né? Então, assim, a gente vê cultura para todo lado. Você enxerga isso também, que a gente tem uma cultura muito forte aqui na Bahia e esses Com certeza. escritores, eles buscam isso? Os escritores baianos escrevem sobre a Bahia? Também. Assim, eu acho que nós temos uma pluralidade muito grande, nacionalmente falando, né? Nós temos a cultura da nossa região, mas no Brasil nós temos tantas culturas interligadas, né? E nós temos tantas questões nacionais sérias a serem tratadas. E até as coisas que parecem mais Sei que era barato. ínfimas, né? As coisas que parecem mais isoladas ou pequenas, ou elas também são gigantes. Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu vou ler um romance escrito por uma mulher. Aí, geralmente, vem, até de nós mesmas mulheres, acontece muito isso, já vem aquele mundo de clichês na mente. É. Vai ser um romance que a gente já constrói mais ou menos a história, como vai ser na cabeça, já sei mais ou menos como vai ser essa leitura. Já se Preconceito. cria um Preconceito com aquilo total. ali. E muitas vezes é um romance que vai desconstruir tantas questões. É um romance que vai tocar também em outras camadas. Então, por exemplo, falando aqui de uma obra que é extremamente conhecida e polêmica, que é Assim que Acaba. O livro de Colleen Hoover, que o TikTok já bateu em cima, já abraçou também, né? Tá aí nessa polêmica hoje. Mas é um livro que você consegue enxergar que existem muitas camadas ali. Ela fala sobre situações de moradores de rua, ela fala sobre abuso, ela fala sobre relacionamentos tóxicos. E é um livro vendido como um romance escrito por uma mulher. Um romance juvenil, né? Então, assim, olha quanta coisa tem aí. Então, É se dar a oportunidade de descobrir. Antes Exatamente. de aquela coisa, você analisar o livro pela capa, exatamente. né? Veja o conteúdo, leia para depois você fazer a sua crítica, a sua análise. Não dá para você fazer um julgamento sem
Conheço mesmo. Inclusive, muitas vezes observamos que existem leitores, existem pessoas, e nós mesmos fazemos isso vez ou outra, que vão fazer um julgamento ali por um pedaço da obra, né? Sim. Ah, eu li um trecho, já sei tudo. Ah, eu ouvi uma música de um artista. Gente, não falem mal de Taylor Swift pra mim. Ela é a minha compositora favorita da face da Terra. E eu fico muito indignada quando alguém escuta uma música mais mercadológica, zona dela, e entende que aquilo é a obra dela. Sendo que ela tem metáforas absurdas, letras Ela é profunda. muito enriquecedoras, escritas de uma forma primorosa. E as pessoas não conhecem e julgam por 1%. Porque não tem a sensibilidade de escutar com essa visão que você tem. É diferente. Aí ela tá escutando ali um negócio que pra ela não faz diferença nenhuma. Ela tá escutando só a melodia, ela tá escutando o arranjo, ela tá escutando... Também Isso a acontece. É a juventude, sensibilidade. isso atualmente as pessoas estão muito rápidas. As pessoas querem informação violenta. Você passa um negócio, a pessoa já interpretou aquilo, ela já pensa que ela já sabe tudo e por aí vai mudando as coisas, né? É isso que Paula falou assim, sem se aprofundar, sem ouvir direito o que é, sem ler. Às vezes isso acontece nas redes sociais direto, se põe tanto que as pessoas querem fazer grandes divulgações botando uma parte qualquer, diz uma coisa X que a matéria muitas vezes não tem nem a ver com aquilo, né? Mas uma coisa que eu Então, acho interessante é nós observarmos como nem tudo o que parece estar no maior sucesso é o que a sociedade realmente deseja 100%. Então, por exemplo, podcasts, como estamos aqui, com conversas às vezes de mais de 2, 3 horas, estão também em alta. Quando alguém começou a fazer esse formato, eu vou sentar aqui e vou conversar por 3 horas, enquanto hoje na internet todo mundo quer isso. uma coisa de 2 segundos. Uhum. Essa pessoa estava sendo disruptiva. Ela estava indo contra a maré. Mas Sim. existe uma demanda para isso. Sempre vai existir demanda para o que você está criando. Porque as pessoas querem comunicação. Uhum. Então, querem inovação também, né? Então, esse tentar é muito necessário. Existem músicas de mais de 10 minutos, novas, recentes, fazendo Nossa. sucesso. Entre os jovens, sendo que os adolescentes Não tem estão no paciência pra TikTok. nada, é. Com músicas que os próprios artistas hoje fazem com 1 minuto e pouquinho para poder viralizar. E aí, acabei de falar de Taylor Swift, lançou há poucos anos uma música de mais de 10 minutos que viralizou no próprio TikTok, porque os jovens estavam escutando. Então, assim, quem disse que você Quem que é falou pra artista mim não isso pode foi fazer uma música de 10 minutos? Lu. Né? Então, quem disse que você não pode fazer um vídeo de 2 horas? Quem disse que você não pode mais fazer um filme de 3 horas, como Oppenheimer, e não vai bombar, não vai virar Pois é. histórico? É o que você falou, tem gente pra ver, pra escutar, pra tudo. Tem mercado pra Exato. tudo. E tem que ser personalizado, né? A coisa tem que. Não adianta você fazer uma coisa porque você quer agradar aquele público. Você faz a coisa e você agrada o público. Porque Exato. aquilo tem um contexto, aquilo tem uma razão, aquilo tem um conteúdo que vão ter outras pessoas que vão atrás daquilo. Pra gente fazer esse podcast mesmo, não foi brincadeira. Ah, vocês vão fazer fora de estúdio? Ah, mas todo podcast é dentro de estúdio. Aham, é fora de estúdio mesmo que a gente quer. Ah, vocês vão falar sobre que assunto? Vários assuntos. Como assim vários assuntos? Vários e todos os assuntos. E tem sido pra gente, para as pessoas que estão assistindo, um negócio muito bacana, porque a gente está começando a dizer às pessoas coisas que interessam a uma pessoa, todos os assuntos. Da mesma forma que a gente gosta, várias pessoas dizem assim, mas Mônica, eu não consigo perder um podcast, estou atrasada, minha filha não viu o último. A pessoa me diz isso, eu acho o máximo. Por quê? Porque ela vem assistindo assuntos variados. Não necessariamente você assiste apenas um podcast com um assunto voltado à política, né? Então, isso eu acho importante que a gente entenda que para chegar aonde você está e aonde você pretende ir, tem esse caminho para passar, mas assim, tem que ser personalizado. Exato. Tem uma frase deste livro, Deixar para Lá Também é Bater de Frente, que fala: você só deixará de ser a protagonista se você deixar de compartilhar. Então, é aí onde tudo morre. Se você não conta a sua história, ou ela vai ser distorcida, ou ela vai morrer.
Uhum. Então, se você não faz esse processo, né, de tentativa, de se colocar, de criar algo que muitas vezes está indo contra, mas tem tanta gente precisando, né? Então, se você não faz esse processo, você está se retirando É. do protagonismo, né? Se colocando de lado. E esse processo de ser protagonista é fundamental, inclusive, até para a gente ter certos alcances, né? Por exemplo, eu sou dona de uma empresa de marketing, a agência Se Ative. Todo o meu trabalho tem muito da escrita, né? Então a gente cria ali Ela toda a uniu o útil ao comunicação. agradável, né? Você percebeu que ela jogou aí, fazendo um trabalho de escrita para a comunicação, Exato. não foi? Fazemos também toda a parte de assessoria de imprensa, fazemos a parte de tráfego pago, de artes, né, identidade visual, mas tudo tem a escrita ali por trás de É. alguma forma. E dentro disso, sempre que formatamos o nosso crescimento, novas metas, etc., eu penso justamente em quem eu quero me tornar, né? E Perfeito. onde eu quero que a minha agência chegue, já colocando ela nesse lugar. Então, se eu quero ter clientes que vão pagar um valor X, se eu quero ter clientes que enxergam o mundo da forma Y, eu preciso me portar dessa forma É o e eu preciso, posicionamento. exato, e eu preciso ser quem eu quero ser para que eu seja. Claro, Então, muitas vezes para que eu chegue plena, né? nós admiramos mulheres, pessoas, empresários, etc. Mas a gente continua se colocando num lugar abaixo, né? Tem uma empresária que ela fala, às vezes, toda vez antes de tomar uma decisão, eu penso, a Beyoncé faria isso? Se ela faria, eu vou fazer. Se ela não faria, eu não vou me rebaixar esse nível. Para você se posicionar, Então, para poder É. passar a imagem que você exato. quer passar. A Mas isso não é uma coisa credibilidade, a fácil. imagem. Não é um Você é uma pessoa, exercício. por É exemplo, lógico. de autoestima elevada. Você concorda? Acho que todos temos momentos, né? Mas eu faço um trabalho para Hum, enxergar nos momentos em que eu preciso, que essa autoestima precisa estar também no mesmo nível. Inclusive, alguns exercícios que eu faço para isso são entendimentos de ressignificação de palavras, que é uma coisa que eu faço muito nas minhas obras. Então, nos meus livros, eu ressignifico muito termos, palavras. Eu quebro palavras, boto um parênteses, ela vira outra coisa. E eu ressignifico também os sentidos. Por exemplo, humildade. Muitas pessoas entendem que humildade é você tomar cuidado para você não parecer metido, para você não parecer arrogante, Uhum. soberbo. E na verdade, a humildade não é isso. A humildade é Muito você engraçado. simplesmente não rebaixar o outro. Uhum. Então, eu vou falar que eu sou escritora, eu estou aqui numa roda, eu posso me divulgar, eu vou levantar minha mão, eu vou falar que eu escrevo, eu vou falar como eu faço, eu vou falar bem de mim, mas eu também vou falar, Mônica arrasa no podcast dela. Eu também vou falar, o pessoal aqui que eu conheço, que tá ali do lado, também escreve super bem. Esse pessoal aqui que eu conheço é maravilhoso, e eu gosto muito dessa arte, e eu gosto muito disso, e vou Valorizar, puxar o outro junto com enaltecer. você. Exato. Sim. Então, eu vou estar sendo humilde, porque eu vou estar dando luz a mais pessoas, eu vou estar colaborando para o Uhum. crescimento de outros, mas eu não preciso me reduzir para isso. Eu não Uhum. preciso tirar a luz de mim para isso. Então, eu faço muito também esses exercícios de buscar entender de outras formas essas palavras, esses sentidos, para que eu também coloque isso em prática, de alguma maneira, né? Através da psicologia, você faz tudo isso? Também. Nunca estudei psicologia a fundo, mas é algo que me atrai imensamente. Inclusive, algo que eu acho muito curioso é que eu tenho muitas leitoras psicólogas, terapeutas, que utilizam os meus Seus livros livros em pra... processos terapêuticos. Como você sabe exatamente disso? Porque elas entram em contato com você, você percebe, compartilha. Compartilham, fazem vídeos informando, né, que estão usando o livro e indicando o livro para outras pessoas, outras leitoras, outras pacientes, né? Então, ou compartilham um trecho do livro, ou sinalizam que aquele legal. trecho Que ajudou máximo. em um processo de uma paciente, né? Agora, Então, Vanessa, como que está ou como é o mercado literário na Bahia? É uma coisa forte? É uma coisa bem vista? O que você acha que precisa melhorar? O que você acha que falta? olha,
existe algo muito pulsante na Bahia, que é um movimento ininterrupto de eventos, de movimentos mesmo, de autores independentes, autores que se unem, inclusive algo muito bonito de se ver, porque existe em qualquer ramo artístico um pouco do ego, dessas questões, e Uhum. Super, aqui né? principalmente dentre autores contemporâneos, tem muito abraço acontecendo, Ah, é? assim. Então é muito bonito de ver. O que acontece de problemático é que muitas vezes esses eventos, eles se tornam apagados, né, pela própria descrença social. Então, eu mesma, lá no começo, quando eu comecei a lançar livros com 16 anos, eu falava: "Poxa, eu vou ter que ir pra Bienal de São Paulo. Poxa, eu vou ter que ficar indo pra São Paulo pra encontrar leitores e fazer eventos, Sim. etc". E aí eu comecei a ser convidada pra vários eventos que acontecem aqui o tempo todo, não só Bienal, mas Sim. muita coisa, feiras lindas, né? A gente tem a Flipelô, nós temos várias feiras lindas de livro, nós temos muitos autores bacanas, inclusive independentes daqui. Então, o que falta hoje é a busca, né? Agora, para quem quer ser autor ou lançar um livro, porque lançar uma obra não necessariamente precisa vir de um escritor, você pode ser um empresário, você pode ser um comunicador, você pode querer deixar o seu legado de alguma forma com ensinamentos que você tem a passar, ou contar uma história que você Sim. pensa, No caso de enfim. Piton, por exemplo. Existem vários caminhos, né? E dentro disso, existem muitas possibilidades hoje. E a internet abriu muitas portas. Então você pode começar lançando um e-book na Amazon Tem e você bastante, né? pode ganhar prêmios, inclusive, com isso, Sim. né? Você pode lançar de forma independente e não necessariamente você vai ter que arcar com tudo, com a gráfica, como muita gente pensa. Existem hoje impressões sob demanda. Então, essa impressão sob demanda, o livro é comprado e a partir daquele momento vai existir a impressão daquele exemplar e você não vai pagar por aquela impressão, perdão, porque aquele leitor já pagou. Então, Entendi. existem Imagina, vários não sabia formatos isso. diferentes, né? Este livro, por exemplo, ele é impressão sob demanda. Então, Vende, imprime. Vende, exato, imprime. exatamente. Então, este eu não lancei com a editora, eu tenho obras com editoras muito bacanas, mas eu queria fazer um pouco desse teste, até porque eu Você vê gosto como isso muito. funciona, né? Opa, desculpa. Pra Hã? saber Pra como saber como funciona. isso funciona. Exato. E também porque eu gosto muito de colocar a mão na massa e experimentar coisas diferentes. Então, por exemplo, a capa deste livro eu fiz 100% sozinha. Eu não queria designer comigo, eu queria fazer o livro, queria viver isso, né? E tem outras capas minhas que eu fiz, o do Não Precisa Ser Assim, mas existem muitas capas também que eu expliquei como eu queria e o designer fez. Então, esse universo ele tem muitas oportunidades. Existem também as médias editoras e pequenas editoras que trabalham para que o autor não tenha nenhum custo e tenha todo o suporte. E né? essas editoras, elas vão, tipo assim, como que um autor ela chega na editora? Ele chega na editora, ele leva ou elas também têm os olheiros, né? Tipo aquela coisa, onde elas descobrem esses Olha, novos. existe um universo fora do Brasil que é outra realidade. E é o sonho encantado, né? Que o autor pode enviar o exemplar dele, enfim. E quando a editora aceita aquele exemplar, ou porque encontrou o autor, ou porque o autor foi até lá, a partir daquele momento aquela editora vai bancar a arte daquele autor, vai pagar aquele Sim. autor, e se torna mesmo. Mas isso é um caminho normal? Não Isso que você tá existe esse falando? caminho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, isso só existe se houver um autor que já é uma grande estrela e aquela editora quer segurar aquele autor, né, como uma grande estrela. E geralmente, quando é um autor mesmo dos maiores, não é nesse formato. Essa grande estrela geralmente é um ator, uma atriz Tá. que vai lançar um Alguém livro. contando a sua história, né? Exato. Tipo, Que não é já tem um apelo grande E aí, até chegar ali. exato. E aí existe um pagamento prévio. De resto, existe a porcentagem do autor. E por mais que ele venda muito, é muito difícil viver de livro no Brasil. Uhum. Primeiro que a gente recebe o pagamento ou anualmente ou de 6 em 6 meses, sempre. E segundo que a porcentagem hoje é ínfima, 10%, de cada obra vendida, né? Então se torna algo muito
abaixo. Só que a culpa não é das editoras, é de todo um sistema. O que acontece? Só para que haja um entendimento de como funciona esse mercado no Brasil É hoje. isso, eu acho importante. Uma editora lança um livro. A partir daquele momento, ela tem vários custos com aquela obra. Imprimir, vai ter o designer, o revisor, é muita gente por trás. Fez a obra, já gastou esse dinheiro todo, vai imprimir, que é mais um custo. Bacana. Depois que ela fez tudo isso, ela vai disparar, fazer a distribuição desse livro para livrarias, etc. Quando ela faz essa distribuição, ela já está perdendo também ali uma grande porcentagem. Cada livraria fica ali com em torno de 50% de cada Imagine, livro Paula. vendido. Cada livro vendido, em torno de 50%. Então, a partir desse Gente, como é momento. que uma livraria cobra para expor um livro? Não, ela cobra na venda mesmo. O É livro isso, mas ela cobra porque o livro tá ali. Então ela tá querendo Exato. dizer que ela tá ganhando porque eu estou comprando. Exato. Ela ganha pela compra de É, cada exemplar, isso. de 50% de cada exemplar. E assim, as livrarias também passam muito sufoco hoje, né? Temos É. muitas O mercado livrarias hoje- fechando. Mas é porque o mercado de livraria hoje Virou tá uma tudo coisa digital, difícil, né? É, mas tem várias questões aí no meio também desse sistema, da falta de suporte, enfim, muitas É. questões. Mas aí o que acontece? Então, essa editora já perdeu 50% ao mandar para as livrarias, 10% vai para o autor, e muito da porcentagem que fica ali na mão deles vão custear os funcionários. O funcionamento é porque é uma empresa, Claro, né? é óbvio. Então, Tem muita gente por trás, o designer, não sei o que, não sei o quê. exato. Então, assim, por isso que é um mercado tão difícil. É diferente do que acontece nos Estados Unidos e em outros países, que existe, sim, ali um sistema que incentiva a cultura, que tem, de fato, um valor, né, um investimento feito em cima da cultura, contando com esse universo literário. Então, injetam ali também projetos, né, muitas Sim. questões que ajudam essas editoras, ajudam as livrarias, ajudam todo esse mercado a circular. Não que aqui no Brasil não exista nada. Existem editais, existem coisas legais. Mas é Mas fraco, muito, né? é fraco, Muito é pequeno. fraco. É muito pequeno para o que a gente precisa ainda, né? É. Tem muito ainda o que É muito crescer. puxado isso, porque hoje, quando a gente conversa a respeito de livros, é uma raridade. A É uma pessoa raridade. dizer, nossa, turma não. A idade, eu falo do jovem. O pessoal jovem não lê livro. Não sabe o que é pegar Tem um livro e bastante. ler. Tem hora que você vê essas feiras literárias, Sim, você vê o pois volume. é. Eu Mas tenho quando muitos você leitores olha, novos. Eu É. tenho muitos leitores jovens, eu não leitores, vejo. inclusive adolescentes, que é uma coisa que me surpreende, assim, com algumas obras. Mas nós, talvez pela impressão que nós temos de que não existem, achamos que são muitos. Mas realmente é uma quantidade pequena diante do que poderia ser se houvesse que um eu incentivo maior, É. né? E como é que a gente Então, vai buscar esse incentivo, hein? Então, Você não tem uma partindo. bandeira dessa levantada pra gente ir junto com você pra ver se esse povo. Nossa, tem tanta coisa sendo feita, né? Assim, eventos maravilhosos, leitores também que fazem conteúdos, né, na internet. E partindo disso, a gente consegue ganhar mundos, né? Quando estávamos falando de compartilhar, né? Muitas vezes eu falo para os meus leitores, não só em relação a livros, mas a tudo, que na própria internet existe muito esse costume de eu não gostei, então eu preciso mostrar que eu não gostei. Eu acho errado, então eu preciso falar que é errado. Bacana, nós temos que lutar contra os nãos, né? Contra aquilo que nós enxergamos como um limite, né? Lutar para que esse limite seja imposto. Mas por que lutamos tão pouco por aquilo que achamos maravilhoso? Que achamos é o belo, valorizar que achamos... o bom. As pessoas valorizam o ruim. Exato. O bom não valoriza o que deveria ser E valorizado. valorizar é compartilhar. Isso é muito esquecido, né? Às vezes a gente acha que, não, eu tô comprando livros, eu estou valorizando. Eu estou mostrando para o meu marido que eu o amo, eu estou valorizando. Mas aí quando chega em público, quando chega Sim. em certas Perfeito, situações, você não perfeito. compartilha, então você não Perfeito. está valorizando, né? A partir do momento em que você utiliza a ação, mas não utiliza a fala, você também não está valorizando. Uhum. Então, o compartilhar, ele tem que vir de Uhum. todas as formas recheadas É. para ser, de fato, uma valorização. Hoje, essa história de você compartilhar, principalmente as coisas dos outros, né? Então, você tá com esse livro aqui. Nossa, que maravilhoso esse livro dela e tal, não sei o que lá. Vamos postar isso aqui, porque aí as pessoas vão ver, Paula vai conhecer, o outro vai. Mas você vai postar por quê?
Aí eu não vou botar no meu story isso aí, não. Não tem nada a ver comigo. Não. Como assim, produção? Eu não tô ganhando nada com isso, mas eu não tô perdendo nada com isso. Mas Exatamente. você, a cultura, as pessoas estão. E É. por que eu não posso lhe dar essa mão? Sabe? Isso foi uma coisa muito forte para mim na pandemia, muito. Porque na pandemia, assim, você viu pessoas passando fome, né? Pessoas que Pessoas não tendo que tinham. se virar mesmo, né? Tipo, Passando, mudar e de que não tinham nada. E o que é que eu vou fazer profissão. aqui? Eu vou fazer um bolo. Então você pega aquele bolo, você compra aquele bolo, você posta aquele negócio, você ajuda ela, aí ela vai fazendo Ah, mas e eu ganhei o quê com isso? Eu ganhei que eu vi aquela pessoa ali, tô feliz porque ela fez. Então essa coisa de compartilhar, você foi do amor à venda. Exato, É uma tudo. coisa que é fundamental. Ah, eu não sei dizer que eu te amo, não. Ah, não. Ah, mas eu tenho que te amar, né? É. É por isso que eu costumo dizer assim que nós só conhecemos uma pessoa em situações sociais. Entre quatro paredes, a gente não conhece oficialmente ninguém. Porque você vai ter sim a relação sendo construída. Você vai ter sim um laço sendo feito. Mas a prova em relação ao que a pessoa realmente se opõe, os princípios, os valores, eles são colocados em jogo em situações sociais. Então, quando você sai e vai a público, né, entre Você se amigos, entre. comporta, você É mostra. porque quando acontecem É. as situações, aí Exatamente. como que a pessoa reage com aquela situação, Isso. é como ela Exato. mostra quem ela realmente Isso. é. Exatamente. E aí vem essa questão de valorizar ou não, né? É. Aí que você vai descobrir essa valorização de fato. E é o que acontece com a cultura, é o que acontece com tudo, né? Uhum. Então, por isso que a gente pode abranger todos esses barcos em um mesmo tema, né? E falar sobre a arte, falando de amor, falando de venda, Claro, de claro, tudo. claro. Vanessa, qual é o seu maior sonho profissional? Assim, qual é o seu... Olha, falando aqui de sonho alto, assim, eu tenho um Falando grande. pra dar certo. Para dar certo, eu tenho um grande desejo de ter obras indo para TV. Filmes, séries, streaming. O ir também a ficar. Eu gostaria muito que fosse a primeira adaptação, se um dia surgir a oportunidade, assim. Tenho trabalhado Ia ser mais. super interessante. Nossa, eu ia amar. E eu tenho trabalhado mais essa questão de. Eu sempre fui muito de botar em prática, correr atrás dos meus Uhum. objetivos. A gente Mas, percebe. mas tem muita coisa, de fato, que eu simplesmente sonhava e deixava lá. Então, por exemplo, premiações. Legal, seria bom ganhar um prêmio, eu não me inscrevi em nada. Então, esse processo, por exemplo, é bacana, eu queria uma série, mas nunca parei pra estudar de fato o que é necessário, Se de repente divulgo você pra precisa alguém. adaptar alguma coisa pra que vire uma série. Exato. Cheguei a ter uma reunião com o streaming há um tempo atrás. Foi muito bacana, mas eles não tinham, naquele momento, a possibilidade de tantos efeitos especiais. Então, a gente deixamos ali no meio do caminho. E aí, depois eu fui descobrir que seria bacana começar com uma produtora. Para depois ir pro streaming, né? Então, enfim, são caminhos e caminhos que a gente precisa trilhar. Então, eu quero ainda parar para me aprofundar nisso, Sim. entender, ter as pessoas que vão dar suporte, né? Delegar, É que você que, falou, nossa, é fundamental. entender o processo para que se concretize, né? Exatamente. Então, o Ir Também Ia Ficar, eu amaria. Tem um livro que eu escrevo desde os 13, 14 anos, que eu não lanço. Eu já falei, ele vai ser Mas tem póstumo. quantas páginas esse livro, gente? Não sei, ele vai ser póstumo. Ou de fato eu vou morrer, e aí. Perdão. Olha, falei, ó, GG. Você Tem que falou que ia morrer, ia tomar logo um banho d'água Tem aqui. logo lançar. Ou vai acontecer depois da morte mesmo, vai ser póstumo. Ou eu acho que em algum momento da vida, assim, Você vai parar e termina. E vou terminar de vez, sabe? É capaz. A gente tava falando da Carla Madeira, isso aconteceu com ela. Ela escreveu a obra, É. ela travou, parou. 14 anos depois ela voltou e terminou. De vez. Então, Gente, imagina você São retomar uma processos. coisa de 14 anos atrás. difícil. Com outra cabeça, Com outra cabeça. vivência, Isso. outra... os meus livros. Continuar uma coisa de 14 anos Exato. atrás. Os meus é livros difícil. eu escrevo em uma sentada, assim. O meu processo de escrita, ele é muito sentei, escrevi. O Ir Também Ia Ficar é um conto. Eu sentei e escrevi em 3 dias o conto. Depois eu parei, dei uma olhada, assim, é isso mesmo, pronto, acabou. Meus poemas, minhas crônicas, eu escrevo muito bloco de notas do celular, vou escrevendo, né? E faço minha nova obra. Então, os meus livros, eles são muito desafogos. Existe aquela história realmente do travar
Você senta ali, você começa, daqui a pouco você Sim. trava e você não vai mais, tchau. Não sabe Tipo, como continua, né? Acontece. E aí, quando isso acontece, eu vou, justamente aquilo que você me perguntou ali no início. Ah, então essas músicas te inspiram? E eu falei que o que me inspira é o que eu vivo, o que eu vejo, mistura com as vivências e ensinamentos e lições, mas muitas vezes, para ocorrer esse destrave, eu vou para as artes que me inspiram. E nessas artes, eu compreendo algo sobre o que eu estou sentindo ou o que eu quero transmitir, e aí eu consigo retomar aquilo que estava travado. Então eu Vai em faço. busca de inspiração. Exato, então eu faço leituras em filmes, em séries. Eu gosto muito de analisar as entrelinhas e as metáforas das artes. Pra mim é o meu hobby favorito. Ai, gente, me veio uma coisa na cabeça aqui agora. A Cabana. Já assisti, nossa, tem bastante tempo. É. E tem a obra também. O livro, É. infelizmente, ainda não fiz a leitura, quero fazer. Ai, eu queria uma opinião sua. O que Eu- você achou daquilo tudo? Mas aí Nossa, você não faz mais tempo. Eu realmente tenho que rever Porque é uma coisa... a obra para conversar sobre, mas eu gosto muito disso, de fazer essas análises, esses aprofundamentos. Há muitos anos atrás, muitos anos, uns 6 anos, eu fazia muito, ainda faço às vezes, mas eu fazia muito crítica de filmes, séries, análises de letras de música, postava no meu blog, no meu canal de YouTube, tem uns vídeos bem velhos, bem Por que, arcaicos que lá você com queria isso. que ela desse uma Não, opinião? porque eu acho que é um filme, um livro, que Uhum. cada pessoa... Que eu vi 3 vezes. As 3 eu li o livro. Cada vez Cada você... vez que eu vi, eu Você fez uma enxergava uma coisa interpretação diferente, eu diferente. pensava uma coisa diferente. Então, ela, como escritora, Uhum, se eu uhum. passei por isso, imagine ela ia Sim. ficar... É. Mas assim, as obras, elas sempre vão ter essas brechas de interpretações. É claro que tem uma base, às vezes não dá pra gente também, né, fugir demais Devagar ali. muito, É, né? tem uma mensagem querendo ser Sim. passada, e nós Uhum. temos que aprender também com aquilo, mas a arte, ela precisa de encaixes em cada vida, né? Ela é feita para isso. Então, muitas vezes tem uma letra de música que a gente acha que é sobre amor e não é. Mas nós estamos Uhum. enxergando daquela Naquele forma. momento. É o que nós Uhum. estamos E vivendo. naquele momento. Porque se você escuta a mesma música daqui a tanto É, tempo, você vai exatamente. já Exato. enxergar de outra É, maneira. isso aí. Eu estava conversando isso com uma leitora recentemente. Ela fez uma resenha do novo livro. É. E eu conversando com ela, eu gosto muito de conversar com meus leitores sempre que possível. E ela falou: eu tive umas interpretações assim, eu lembrei da minha mãe no seu livro inteiro. Sendo que o livro tem momentos de falar de família, de relação entre pai e filho, mas tem muitas relações de amor, de relacionamento a dois, divórcio, casamento. E eu fiquei, gente, como é que no conto sobre divórcio, por exemplo, ela tava lembrando muito da mãe, assim. Então, a realidade dela, nesse momento, é a cura que ela está precisando e foi o encaixe que ela fez, né? Então, são realidades mesmo ali que nós vamos intercedendo. É. Espetáculo, viu, gente? Sua agência participa dos seus livros? Ela Então- trabalha para seus livros? Então, a agência, ela faz assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Nós colocamos as marcas em jornais, revistas, enfim, né, para televisão. E nós divulgamos aquela marca a partir desses meios de veiculação na mídia. Além da assessoria de imprensa, com essas entrevistas, essas matérias para os grandes veículos nacionais ou regionais, Uhum. nós também fazemos toda a parte de marketing, tráfego pago, etc. Os meus livros, a gente não coloca ali para a equipe trabalhar Uhum. nisso, né? O nosso foco é nos clientes, mas claro que a gente tem ali um processo, né? Tá tudo interligado. Então, às vezes, tem uma opinião, algum detalhe que eu peço pro time, né? Nós temos a equipe que trabalha no Nós livro temos comigo. quem? O meu time hoje tem vários líderes em Uhum. cada área, e isso é fundamental para uma agência, de fato, estar Uhum, bem uhum. constituída, bem formatada. Então, nós temos a líder de assessoria de imprensa, nós temos a líder de conteúdos, a líder de atendimento, muitas mulheres envolvidas. Uhum. Então, isso foi sendo construído, né, ao longo dos anos, e conto muito com essa equipe. Fui aprendendo o poder de delegar, porque, de fato, é um trabalho muito complicado, ainda mais para quem é artista, né? Claro. Delegar é o difícil. ponto mais É complexo. difícil, porque você passar aquilo que você pensa, imagina ou quer, não deve ser fácil. Quando você falou pra mim que passou, eu passo pro design a capa do meu livro, e coitado desse design. Não, e acontece, Pensei e na hora. realmente é um processo que
basicamente todo autor passa, né? De ter um É. designer ali fazendo a capa, a versão É, final. claro. Colocando essa ideia. E muitas vezes também tem autor que, não, deixa a capa com o designer, ele vai fazer. É. Eu gosto muito de estar dentro de tudo. Então, Então, por isso eu que eu pensei, gosto muito coitadinho mais, dele. De fato. Tem um poema aqui do Deixar Pra Lá Também a Bater de Frente que fala um pouco sobre deixar. Na verdade, todos os Fala poemas também de sobre o quê? sobre deixar, sobre fazer esse processo também de ficar imóvel em alguns momentos para seguir, né? Na verdade, assim, todos os contos e poemas de alguma forma se conectam com o título, como em todas as minhas obras. Uhum. Mas vou ler esse poeminha que ele é Leia, pequeno que e ele fala maravilha. sobre isso. Tem coisa que a gente só enxerga quando se distancia. Tem barulho que a gente só percebe quando se muda. Tem ferida que a gente só cura se não acaricia. Tem gente que a gente só salva quando não ajuda. Às vezes, ficar imóvel é agir em legítima defesa. Às vezes, é preciso parar para poder rir contra a correnteza. Às vezes, é só no silêncio que se pode ouvir o estrondo. Às vezes, é só retirando que se está realmente pondo. Ele fala um pouquinho justamente Muito bom. sobre isso, Tudo, né? É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. você deixar para bater de frente em muitas situações. Fantástico. Gostei. Ai, que maravilha. Vanessa, você já ouviu falar na nossa caixinha? A caixinha da verdade. Olha, tô sabendo. Então, Mais ou menos. Vamos ver como Trago vai lidar. Verdades tem uma caixinha onde nós colocamos algumas verdades, coisas que a gente acredita, coisas que a gente leu e acha que é por aí, a gente trouxe aqui. Aí você puxa uma, lê e diz se isso é uma verdade para você. Comenta sobre ou Faz se um não é. Pronto, Enfim, vamos faz lá. um comentário. É com você. Vamos lá. Pegar esse Ana aqui. Paula fez assim, ó. Mexeu Mexeu, bastante. Foi. É no off que a vida acontece. Olha, não concordo. Não concordo. Porque eu acho que a vida acontece em cada minúcia e em todos os âmbitos. Eu acho que a vida deixa de acontecer quando você está em só um deles. Então, se você está só no online, se você está só vivendo o seu trabalho, se você está só negligenciando tal detalhe, aí você está deixando a vida de lado de alguma forma. Mas, a partir do momento em que você está no on e no offline, a partir do momento em que você está no seu casamento e no seu trabalho, a partir do momento em que eu sou a Vanessa escritora, mas também sou a velha Vanessa história do esposa. equilíbrio, né? Exatamente. Nesse momento, eu estou vivendo a vida, porque eu estou equilibrando a vida. Claro que nós temos momentos em que nós vamos, de fato, ter que abdicar Claro, Né? claro. Mas Isso também é para vida. construir a vida, né? isso aí. Mas aí discordo que a vida deixa de acontecer no online. Ela também acontece lá. Inclusive, muitas vezes ela deixa de acontecer por algo que aconteceu lá. Sim. É. Então é importantíssimo lembrarmos dessas consequências também. Perfeito. Muito bom. Muito bom, sua danadinha. Qual é a mensagem que você vai passar? Olha, O que é que você pode dizer para os nossos seguidores? tem duas frases minhas que uma coisa que me surpreende muito é o poder da leitura em todos os aspectos, né? Leitura de vida, leitura de ler uma obra, porque os destaques de cada um, né? Eles muitas vezes são iguais e muitas vezes são diferentes, obviamente, cada um vai Uhum. ter um olhar ali, mas na leitura e nesse compartilhar, eu observo muito quando não estamos sozinhos. E nunca estamos. Nos sentimentos, nunca Sim, estamos. nunca estamos. Então, isso é mágico, né? É Uhum. lindo, é poderoso. E foi assim que duas frases minhas, dentre várias, essas duas eu destaco bastante, elas se tornaram muito importantes para os leitores e acabaram se tornando muito importantes para mim. Sim. Se tornaram muito tatuagens nos corpos de leitores, né? Que Compartilhamentos. delícia. E eu acredito que essas duas frases, elas trazem duas mensagens que eu, de fato, levo como lemas. E que eu compartilho muito nesse senso de estar ali no mesmo âmbito dos meus leitores, né? Nesse senso de comunidade que eu Claro tenho que aí com você eles. está participando diretamente. Exato. Então, liberdade é saber ao que se prende.
é uma dessas frases, né? E eu acredito que tudo que conversamos aqui está interligado a isso, Uhum. né? Quando você sabe de fato ao que você se opõe, é quando você se conhece. Quando você começa pelo não, é que você chega no melhor sim, né? O que eu não quero, o que eu não aceito, e aí você é livre, né? Uhum. Voltar para casa também é bater asa. Uhum. Então, esses lembretes, né? O meu próximo livro, inclusive, se chama Um Par de Asas Também Pesa para Quem Não Sabe Pousar. É o próximo, né? Está em finalização. Então, Mais uma em finalização. exato. Então, essa mensagem é uma, assim, que eu Uhum, realmente bem acho muito forte, bem importante da gente bacana. levar. Se ligou, né? E a outra frase é: transbordo em tudo, fico onde couber. Porque não adianta termos essa Eu liberdade, li sabemos isso ao que esses nos dias. prendemos. Deve ter lido, porque meus leitores realmente compartilham muito Eu na li internet. isso esses dias. Eles realmente compartilham muito essa frase na internet e me deixa muito feliz, assim. É, claro que sim. Claro Então, que sim. essa frase também, assim, porque se conectam, né? Não Uhum. adianta você saber o que você se prende, você ser livre através disso, colocando seus limites pra você Claro. poder voar de Claro, fato, claro. se você tá em algo que você não consegue expandir esse transbordar, né? Uhum. Então, acredito que são as duas principais mensagens que eu sempre verdades. quero deixar. Verdade. Todas duas verdades. Diretor, eu já tô indo, diretor. Já entendi. Olha, que lindo! presentinho pra você, croque puxe. Ai, eu adoro croque É, push. eu gosto, elas gente. são maravilhosas. E Adoro! aqui Aromatizar que mandou um presentinho personalizadinho pra você. Ai, vou amar. Pode É, abrir já? Quero pode, ver. claro. Na verdade, personalizado, porque ela me perguntou o nome, como era você, que idade você tinha e tal. É. Então, não é um presente aleatório, Ai, sabe? que lindo! Eu acho isso muito legal, esse comprometimento. O cuidado, O né? cuidado. Ai, Achei, com achei lindo certeza, com isso, achei lindo. certeza, com certeza. E já vi que a marca é linda, né? É. Gente, eu sou um desastre pra abrir essas coisas. Será que eu Não, vou mas você conseguir? tinha que sinalizar alguma coisa, né? Porque a mulher chega aqui e dá um show desse. Ai, foi Não, Fala gente, mas- tão gostoso, Mas não é? Muito eu bom o caio bate-papo. no meu próprio pé. Eu lembro, olha, pra vocês verem a importância de realmente deixar com que tudo tenha uma valorização, né? Uhum. Tudo tem uma importância, de alguma forma, tudo tem uma importância. Apesar de, claro, ser um exercício importante, saber o que é desimportante em certos momentos. Mas tudo tem uma importância. E um dos livros que mais me marcou na minha infância e me fez, inclusive, ler com outros olhos muitas coisas foi Crepúsculo. Eu tinha 11 anos, quando o Crepúsculo estava no auge do sucesso. E eu fiz a leitura dos livros, desesperadamente chorava lendo, era um negócio assim. Acho que é um livro, inclusive, bem escrito. Tem problemáticas, tem questõezinhas ali, mas é bem escrito, ainda mais para o público que Sim. era Uhum, direcionado, né? É um livro que enriquece, assim, o olhar literário. Eu acredito, para quem está se introduzindo, para quem é boa leitura. novo, jovem, enfim, E eu lembro que o que me pegou muito foi essa identificação inicial com a personagem, porque ela caía batendo no próprio pé, andava se esbarrando nas coisas. E aquilo me pegou e me fez Te prendeu, embarcar. né? Exato. Então, minúcias, né? claro. Que conectam. Nossa, que lindo! Isso pelo É que um eu pude. aromatizante? Na verdade, esse daí é para travesseiro. Perfeito! Na verdade, ela fez Relaxa. Exatamente. Eu Exatamente. adoro. Uma essência, né? Pra Isso, relaxar. que relaxa pra. borrifadinha no Lindo, Exatamente. amei. Bem-estar tá escrito aqui. Então, É. realmente, Então, pronto. ai, vai acabar com minha Que insônia. bom. É isso aí. Ela nem sabia, mas acertou. Adorei. Ai, Que que bom. delícia esse encontro. Muito bom, muito obrigada que você veio aqui ficar com a gente, contar tantas coisas, inspirar as pessoas. É o que a gente precisa, não trago verdades. Com certeza. Com gente de Vamos verdade. juntas. Obrigada, Ai, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Amei. Meu povo, espero que vocês tenham aproveitado muito. A gente E, aproveitou. e como a gente sempre fala, e ela falou muito, né? Compartilhe. Porque na hora que você compartilha, você ajuda outras pessoas, tá? Então, um beijo grande. Obrigada por estar aqui mais. até agora.